Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o pastor João Flávio Martinez, falando diretamente aqui de Santos, da Igreja Evangélica da Paz, gravando mais um áudio para vocês, discorrendo alguma coisa sobre apologética. E hoje nós vamos tratar uma questão envolvendo a maçonaria. Mas antes de falarmos especificamente da maçonaria, quero fazer aqui a indicação de um livro que me foi apresentado pelo pastor Edson Miranda, que, pelo que eu observei, é muito bom, vai ser de grande valia para o teu aprendizado, para o teu crescimento. É 33 Graus de Decepção, da editora CPAD. E é um livro belíssimo, eu vi aqui os tópicos, já comecei a lê-lo. Ele tem em torno de quase 400 páginas. Com certeza vai ser de grande valia para a tua vida espiritual, para o teu enlevo, para o teu crescimento e para o teu amadurecimento. Geralmente, quando a gente fala de maçonaria, os maçons dizem o seguinte: olha, vocês estão equivocados. Nós não somos pessoas religiosas. Nós somos apenas digamos assim, uma instituição filantrópica, filosófica, educativa. E essa é a definição que eles dão para si mesmos. Mas a grande questão é: seria isso verdade? Seria a maçonaria mais uma religião? Porque se ela for uma religião, você não tem como praticar duas religiões. Ou você vai agradar a uma e desagradar a outra, ou vai praticar apenas uma religião. É impossível, em qualquer religião, você cultuar dois tipos de cultos e agradar ambos. Talvez no hinduísmo, no budismo, que é mais aberta, são religiões mais abrangentes, poderia até ser possível. Embora você não poderia ser hindu e cristão ao mesmo tempo, porque o cristianismo não iria aceitar prática de dois ritos e de dois cultos, porque Deus não divide a sua glória. A fé cristã não aceita dividir a sua glória, porque Deus, Ele quer a glória única e exclusivamente para Ele. A honra, o louvor e a glória pertencem a Deus. Deus não divide a sua glória. Muito bem, então vamos, neste momento, definir o que é uma religião. Eu acho que é importante a gente trabalhar com a definição. A maçonaria está falando que não é. Ok, não é. Então vamos definir o que é. O dicionário Aurélio, século XXI, define religião da seguinte maneira: crença na existência de uma força ou forças sobrenaturais, considerada ou consideradas como criadora ou criadoras do universo, e que, como tal, deve ou devem ser adorada ou adoradas e obedecidas. Esse é o primeiro critério para se estabelecer e definir uma religião. O segundo critério: a manifestação de tal crença por meio de doutrina e ritual próprios, que envolvem, em geral, preceitos éticos. Então, tem preceitos éticos? Tem doutrina? Tem ritual? Então o Aurélio está falando, é religião. Continua Aurélio: virtude, religião seria a virtude do homem que presta à divindade o culto que lhe é devido. Então, presta culto? Tem uma divindade? Resumo do Aurélio: é então uma religião. Então nós vamos ver se esse tipo de critério se enquadra na maçonaria. Eu estou aqui com uma citação de Albert Pike, um grande líder da maçonaria, que viveu entre 1859 e 1891, escreveu um livro chamado Morais e Dogmas, inclusive nós temos ele em inglês, e ele diz o seguinte: a maçonaria é a religião de um mundo unificado que abraça todas as religiões dos mistérios antigos. Repito, citação do grande maçom Albert Pike. A maçonaria é a religião de um mundo unificado que abraça todas as religiões dos mistérios antigos. Páginas 524 e 541 de Morais e Dogmas, escrito por Albert Pike. Então, na visão do Albert Pike, ele não deixa nenhuma dúvida, a maçonaria é uma religião. Então, primeira questão, vamos ver então se a maçonaria é uma religião.
declara a Constituição de Anderson, que é a Constituição da maçonaria, os landmarks da maçonaria. Um maçom não será jamais um ateu estúpido. Um maçom é obrigado, por sua condição, a obedecer à lei moral. Então veja que o Anderson deixa claro que o maçom tem que ser um religioso. Ele não pode ser um ateu. E essa é uma condição, receber uma lei moral. Então tem que ter uma lei moral. Pode ser qualquer que seja, cristã, budista, hinduísta, islâmica, mas tem que ter uma lei moral a qual esse indivíduo religioso está subalterno. Landmark 19 diz assim: a crença no grande arquiteto do universo é um dos mais importantes landmarks da ordem maçônica. A negação dessa crença é impedimento absoluto e insuperável para a iniciação. Isso está citado no livro Maçonaria e Religião, Ordem de BH, Minas Gerais, edição de 2005, páginas 8 e 13. Então, está claro que a maçonaria preenche o primeiro item do dicionário Aurélio, e é o cumprimento cabal, que é cumprido cabalmente pela maçonaria, ou seja, que é preciso ter fé numa divindade e crer em leis e morais. Segunda questão, diz o livro Maçonaria e Religião, Ordem de BH, Minas Gerais, página 13 e 24 de 2005. Um maçom é obrigado, por sua condição, a obedecer à lei moral. Uma grande loja regular deve exigir que qualquer novo membro preste o seu juramento sobre a lei do livro sagrado. Então, há uma necessidade do maçom fazer o juramento. No mundo ocidental, geralmente o maçom jura em cima de uma Bíblia. No mundo oriental, pode ser em cima do Triptaka, pode ser em cima dos Vedas, ou pode ser em cima do Alcorão, ou até mesmo uma Bíblia, caso seja o cristianismo a religião predominante. Se for o islamismo, seria o Alcorão. Se for o hinduísmo, será os Vedas. Se for o budismo, Triptaka, e assim sucessivamente. Então, mais uma vez, o que o Aurélio falou sobre religião se enquadra. A maçonaria tem culto, ela tem as suas ordens, suas liturgias, e depois eu vou ver se eu edito esse vídeo e eu coloco para você aí na tua tela, para você ver. Eu estou aqui com um disco, nós temos esse disquinho, aquele disco de vinil antigo, tinha o grande e o pequeno, né? Esse é um pequeno. E nesse disco de vinil tem os cânticos que os maçons eles cantam nas suas liturgias. Ou seja, olha bem, nós estamos vendo que a maçonaria tem livro de regra e fé, tem liturgia, tem templo, tem divindade, tem culto. Como é que não é uma religião? Então, diante da definição do próprio dicionário Aurélio e diante do que nós temos no cotidiano de uma loja maçônica, nós não podemos obliquar a verdade de que eles são sim uma religião. Quando eles dizem que não são, não estão sendo sinceros, porque o próprio enquadramento do dicionário Aurélio e do que é religião é factual dentro da concepção e de prática dos religiosos maçons. E aí é muito importante nós observarmos a questão. Se é uma religião, como é que eu, sendo cristão, vou abdicar da minha para servir a maçonaria? Então a maçonaria seria a religião verdadeira e eu estou na religião falsa, por isso vou sair da minha e vou seguir a maçonaria? Ou a religião que eu tenho, no caso, eu sou cristão, é insuficiente para tratar de todos os meus problemas, de todas as minhas dúvidas, de todas as minhas dificuldades, então eu vou compartilhar isso com a maçonaria? Eu preciso de mais, digamos assim, subsídios para poder existir religiosamente, na fé e na esperança? Por isso, então, vou praticar a maçonaria? É óbvio que isso não tem fundamentação, nem tem pé nem cabeça, né? Olha que interessante para você ter uma noção, o que diz o livro Aprendiz Maçom, 6ª edição de 1992, da Grande Loja de São Paulo. Eu tenho todo esse material, tá? Páginas 44, 45 e 57.
olha o que ele fala, que o iniciante está em trevas e tem o desejo de buscar a luz da maçonaria. Eu vou ler o texto para você. Desejoso de ver a luz, este profano, quer dizer, o indivíduo que está chegando na maçonaria, vem humildemente pedi-la. O estado de cegueira em que vos encontrais é um símbolo das trevas que cercam o mortal que ainda não recebeu a luz que o guiará na estrada da virtude. É um profano que pretende nascer de novo, quer iniciar-se maçom. Veja, você que está chegando na maçonaria pode ter 50 anos de cristianismo. É chamado de profano, é chamado de estar em trevas, é chamado de estar sem luz ou perdido sem luz, é chamado de uma pessoa que não tem a verdade. E aí você vai conhecer a verdade, que é aquilo que é ensinado na maçonaria. Veja se é plausível e compatível isso com a tua fé cristã. Aí tem o juramento, né, do iniciático maçom. Está no livro Aprendiz Maçom, Grande Loja de São Paulo, 6ª edição, de 1992, página 73. Presta atenção nesse juramento que eu vou ler. Eu, você fala o seu nome, juro e prometo de minha livre vontade, por minha honra e pela minha fé, em presença do grande arquiteto do universo, nunca revelar qualquer dos mistérios que me vão ser confiados. Se violar este juramento, seja arrancada a minha língua, o pescoço cortado e meu corpo enterrado. Que tipo de juramento é esse? Que tipo de pessoa faz um juramento desse? Então, veja se a maçonaria, além de ser uma religião, é uma religião de bem, é uma religião apropriada. Então, meu irmão, eu te indico a não entrar nesta vida da maçonaria, nem jamais fazer um tipo de juramento desse naipe, jurando se matar, jurando se entregar a sua vida caso você fale com algum segredo dado pela maçonaria. Então a Bíblia manda em Mateus 5, de 34 a 37, a não fazer esse tipo de juramento. A Bíblia também condena o jugo desigual em 2 Coríntios 6, de 14 a 17. Então você que é servo de Deus, jamais poderia ou poderá se envolver com uma instituição tão macabra, tão problemática quanto a maçonaria. Um cristão, imagine você que está dentro da igreja, agora vai se tornar maçom, ou até mesmo pastor, ele se diz que está em trevas, ele se diz que é profano. João 8,12 fala que Jesus é a nossa luz. João 8,12 deixa claro que nós vivemos na luz que é Cristo. Então, como é que você vai dizer que você está em trevas? A Bíblia condena aqueles que se dizem profanos. Hebreus 12,16. Esaú era profano e Deus o condenou pela sua mesquinhez, pela sua falta de compromisso. Agora você, tantos anos na igreja, tantos anos servindo a Deus, se coloca como um profano que vai até a loja maçônica procurar a luz. Meu Deus, não se deixe enganar. Não se envolva com esse tipo de coisa. Eu quero te dar um conselho. Se você é membro de uma igreja que o seu pastor é maçom, e tem muitos pastores que eles até nem escondem, eles assumem que são maçons, saia dessa igreja. Estou falando com muita tranquilidade. Saia dessa igreja. Procure uma igreja em que a maçonaria não é aceita. Então, se porventura você está numa ordem, numa igreja que está envolvida com a maçonaria, saia da maçonaria. Tá? Saia da igreja. Saia desse líder maçom. Não se envolva com esse líder maçom. E o que eu falei aqui é tudo evidenciado, é tudo documentado, e eu espero que você acorde. E repito, se você congrega numa igreja e sabe que o seu pastor é maçom, saia da igreja. Não precisa brigar, não precisa enfrentar, nada. Simplesmente vá lá, entrega uma carta, pede o seu desligamento dessa igreja e vai servir a Deus numa outra igreja. Não aceite um pastor maçom sobre a sua vida. Não aceite ficar numa igreja que corrobore ou é permissiva com a maçonaria,
Procure uma igreja livre desse tipo de ocultismo, livre desse tipo de magia, desse tipo de culto, porque isso não agrada a Deus. O nosso Deus, ele não divide a sua glória. A ele toda honra, glória e louvor. Muito obrigado, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.